Fala galera, tudo bem? Sou Rodrigo Magalhães, professor de Geografia. Estou aqui hoje com vocês nesse resumão Enem de Humanas para a gente conversar um pouquinho sobre algumas características da prova, pegar algumas informações importantes, algumas questões que realmente farão a diferença na vida de vocês ali na hora de vocês fazerem esse vestibular especificamente. Então, vamos falar um pouquinho da prova de Geografia. Daqui a pouco a professora Roberta Luz estará aqui também para falar sobre História com vocês. Então, tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na nossa preparação. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho no Enem, né, o que é a geografia no Enem, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho e lembrar um pouquinho como é que está estruturada essa prova. Como é que é a prova de humanas e, mais especificamente, como é que está a disciplina de geografia inserida nessa área do conhecimento. Então, eu preparei aqui um slide para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Pensar, primeiro, como é que é a característica da prova. Então, claro que, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de uma prova que é interdisciplinar. Então, a gente tem uma área de humanas, que, claro, vocês já sabem, é composta por geografia, por história, por filosofia e sociologia. Então, geografia está inserido nessa prova, que é, de fato, interdisciplinar. Ou seja, em algumas questões, a gente consegue perceber que é claramente a geografia. É a ciência geográfica que está ali, com alguns conceitos muito característicos. Em outras questões, por sua vez, a gente consegue perceber que ela é bem misturada, que é interdisciplinar. Em vários momentos a gente pega, peraí, isso aqui é geografia, isso aqui é história, porque vem uma questão, por exemplo, sobre industrialização brasileira, vem uma questão geopolítica, que a gente vai precisar do contexto histórico para entender o que aconteceu ali nos últimos anos, ou por um acaso uma questão de Guerra Fria, né, que tem contextos espaciais, mas também uma característica histórica. Enfim, então a gente está falando de uma área que é interdisciplinar. Então a gente, o tempo todo, está conectando, né, alguns conceitos, está conectando algumas informações. Claro, as disciplinas estão conversando o tempo todo. A segunda característica é que a gente tem uma prova com uma presença sempre de conteúdo e de conceitos que estão cada vez mais profundos quando a gente compara aos últimos anos. Isso é um mito que a gente tem que quebrar. Muita gente ainda pensa que a prova do Enem é uma prova que a gente consegue sair por uma interpretação, é uma prova de bom senso. A gente pode perceber que talvez já foi assim. Algumas questões apareciam de fato desse jeito, mas isso mudou, essa característica mudou. Quando a gente compara com provas anteriores do Enem, você vai lá atrás, em 2012, 2013, a gente percebe que sim, muitas questões eram interpretativas, algumas questões a gente conseguia sair por bom senso. Eu acho que é muito claro quando eu vejo questões ambientais, por exemplo, em que sempre tinha uma questão que era mais moderada, que era mais racional ali na hora da gente responder. Outras alternativas mostravam pra gente posturas muito radicais, posturas muito fora do contexto. Então a gente conseguia responder pelo bom senso. Hoje já não é mais assim. A gente tem uma prova que sim, tem conteúdo, a gente tem uma prova que sim, tem alguns conceitos embutidos. Muitas vezes tem um texto, tem uma contextualização, mas sempre tem um conteúdo por trás, então sim, a gente precisa estudar mais a fundo aí algumas matérias, alguns capítulos que estão sempre presentes, a gente inclusive vai falar de alguns deles. E outra coisa, é uma prova que sempre vem contextualizada, a questão sempre vem contextualizada, ou com um texto, ou com um gráfico, ou com uma imagem. Então uma dica importante que eu dou para vocês aqui agora é o seguinte: quando você pegar a prova do Enem, na prova de humanas principalmente, e mais especificamente ainda na prova de geografia, vá primeiro ao enunciado. Veja qual é o comando da questão. Veja o que a questão quer. Por quê? Quando a gente trata de uma prova de 90 questões com muitos textos, é óbvio que a gente está falando de uma prova que é muito cansativa. Sendo assim, eu acho que a gente tem que saber otimizar o nosso tempo. Então vá no comando da questão, e ali você vai perceber o que ele quer. Ele quer uma causa? Ele quer uma consequência? Ele está tratando especificamente dessa região? Assim, você já sabe o que a questão está te pedindo e você, quando for ao gráfico ou quando você for ao texto, você vai caçando a resposta. É diferente, por exemplo, de você chegar lá nas últimas questões e você lê o texto cansado, né? Você lê o texto ali sem a devida atenção, aí você vai no enunciado e você percebe que, puxa, eu vi alguma coisa no texto sobre isso e tem que voltar. Numa prova que é muito curta, né? O tempo é curto para a quantidade de questões. Então, a gente tem que saber otimizar. Vai no enunciado, sublinha o que ele está pedindo. É uma causa, é uma consequência, é dali, é daqui, o que ele quer, qual é o contexto. Vai no texto, vai no gráfico, analisando para
saber onde você vai achar aquela resposta, ou pelo menos uma dica para aquilo. Tudo bem? Não deixe de ler o texto, não deixe de analisar o gráfico, porque ele vai direcionar a resposta. É muito comum numa prova de humanas também você chegar às alternativas e perceber que, puxa, peraí, tem duas alternativas que parecem certas, mas o texto ele vai te direcionar, o gráfico vai te direcionar, então fique atento a isso. Tudo bem? Bom, então essas são algumas características básicas da prova que a gente tem que se adaptar, né, na hora de fazer. E dentro dessa prova, a gente pode pensar em alguns assuntos que são muito incidentes. Olha aí, vai aparecer para vocês assuntos que são importantíssimos para a gente chegar na prova do Enem e certamente a gente vai encontrá-los dentro de algumas questões. E na verdade, o primeiro tópico que eu estou destacando para vocês é uma área. Não é um capítulo especificamente, não é apenas um conteúdo. É uma área dentro da geografia que é a geografia física. Sim, para algumas pessoas, infelizmente, temos que estudar também a geografia física. E eu fiz questão de colocar como primeiro tópico, porque muitas vezes é a área da geografia que a gente negligencia, é a área que muitos não gostam tanto, mas é uma área que está sempre presente. Para dar uma ideia, esse último Enem que nós tivemos aplicado, né, em janeiro agora de 2021, nós tivemos um Enem onde quase 1/3 da prova de geografia foi geografia física. Nós tivemos ali aproximadamente 17 questões de geografia, 17 questões de fato, né, com conteúdo geográfico, 5 questões de geografia física. Então, está presente, não tem como fugir, além da gente ter ali sempre problemas ambientais dentro da nossa prova também. O Enem ele gosta de trabalhar também, pessoal, essa interseção ali entre a geografia física e a sociedade, a relação sociedade-natureza, como nós impactamos, como os impactos afetam a nossa vida. Então essa relação entre sociedade e natureza é muito presente. E para provar para vocês que a geografia física está sempre presente, olha só, quando em 2017 nós tivemos 3 questões de clima. Não é nosso objetivo resolver as questões, mas mostrar como é que elas estão presentes, né? Em 2017, 3 questões de clima, do mesmo conteúdo. A primeira questão que envolvia um climograma. Climograma é aquela análise que você faz anualmente, como é que é a temperatura, como é que é a quantidade de chuva, né? As barrinhas são as chuvas, a linha é a temperatura, e você tem que analisar dentro das cidades que ele colocou para você, qual é, o climograma pertence a qual cidade? Então é uma análise, é uma interpretação de climograma fazendo referência a uma questão espacial ali no mundo. Uma outra questão na mesma prova trabalhou a questão das brisas, ou seja, dos ventos litorâneos. Vamos lembrar que quando tem diferença de temperatura, tem diferença de pressão. Então a gente tem o deslocamento do ar. Essa questão, pessoal, é muito comum, né? Principalmente quando a gente pensa no Brasil, que tem um extenso litoral, a quantidade de vento ali é muito constante. Poderia aparecer uma questão também, assim como apareceu essa, uma questão de monções lá, os ventos de monções que acontecem no sul e sudeste asiático. Então, de fato, a gente tem, né, um tópico dentro do assunto de clima que estava presente. Olha só como é que a geografia física continua presente mais recentemente. Ó. Nesse último Enem, nós tivemos 4 questões do mesmo conteúdo. Os agentes internos da Terra, tratando sobre a questão tectônica, tratando sobre vulcanismo. Então essa questão, por exemplo, que aparece para vocês é uma questão de falha geológica, né? Da formação de um rift ali na África, fazendo referência a uma separação de placas tectônicas. Ao mesmo tempo, caiu uma questão falando sobre colisão de placas tectônicas e pedindo a consequência, fazendo uma relação ali com montanhas, com os dobramentos modernos. Além disso, caiu questão sobre vulcanismo, enfim, 4 questões sobre o mesmo conteúdo. Isso prova pra gente que sim, a geografia física geralmente está presente. Tá? Então não deixem de estudar essa área, não deixem de olhar com calma, revisar esses conteúdos, porque a quantidade de questões tem sido bastante significativa. Bom, além disso, ó, se a gente pensar em conteúdos importantes, gente, essa duplinha população-migração está sempre presente. Ficar de olho, principalmente, naquela parte das pirâmides demográficas, na mudança que tem acontecido no Brasil, o envelhecimento populacional, a redução das taxas de natalidade, o que isso impacta, fazendo referência a mudanças no sistema previdenciário. Então, essa relação é uma relação que sempre está presente nas provas,
Além, claro, e aí uma dica, ficar de olho nos processos migratórios aí dos últimos anos, porque a quantidade de... o fluxo migratório cresceu muito, a quantidade de refugiados está muito grande no mundo. Então, essa questão migratória também é uma questão que tem uma grande chance de aparecer na prova do Enem. E aí você percebe, né, nos últimos anos, olha só essa questão que apareceu aí para vocês em 2020 também, aqui no caso no Enem Digital, uma questão que aparece falando sobre políticas previdenciárias, pensando no envelhecimento populacional. Uma outra questão que apareceu, ó, também pensando no Enem aí 2019, já fala no bônus demográfico, que é aquele momento da pirâmide que tem muitos adultos, que é o caso da pirâmide brasileira hoje. Nós diminuímos a natalidade, mas ainda não envelhecemos completamente a população. Estamos nessa transição, então de fato nós temos uma fase que é chamada de bônus demográfico. Então pensar nessa relação de população está sempre presente também. E por fim, uma dica que eu daria a vocês, ó, destacando ali 3 conteúdos importantes: o espaço urbano, o espaço rural e a globalização. Sempre presente. Mas aí vai uma dica. O que eu tenho percebido, e nas questões vocês vão perceber também, há muitas questões que envolvem a relação das técnicas com o espaço. A tecnologia, as técnicas cada vez mais avançadas, como é que isso nos impacta? Como é que isso impacta a economia, a sociedade? Então, a gente pensa no campo, como é que a tecnologia mudou o campo? A gente pensa como na cidade, e até do ponto de vista global, como a gente vive num mundo em rede, como é que o avanço do transporte, da comunicação, fez com que os fluxos crescessem muito mais, a dinâmica social mudou, a internet, o fluxo de informação, como é que a gente se comunica mais rápido, mas também se desloca muito mais rápido. Isso inserido no espaço urbano, isso inserido no espaço rural, as técnicas estão muito presentes. Então é pensar nisso, nas mudanças, nos impactos que isso geram, tá, na sociedade e na economia. Para provar isso que eu estou falando, olha só essa questão também, que apareceu também no Enem Digital de 2020, que trata dessa modernização. Olha só, o processo de modernização da agricultura, como é que isso impacta em relações sociais no campo. E aí, opa, peraí, eu lembro das minhas aulas. Tem lá a tecnologia, tem o desemprego estrutural, mas eu posso perguntar também como é que isso impacta na economia, com o aumento da produtividade, com o aumento das exportações. São as técnicas chegando no campo. Olha só, uma outra questão que fala dessa vez dos portos. Os portos estão mais modernos. A gente tem uma economia cada vez mais globalizada. O comércio é cada vez mais forte no mundo. O comércio que vai por meios marítimos, principalmente. Os portos agora, eles precisam ser modernos, com capacidade de trocas. Então as técnicas precisam chegar ali também. Isso precisa dar aumento da capacidade dos portos, porque os países estão trocando cada vez mais produtos. A gente vive numa economia globalizada. Tudo bem? Então olha como é que as questões, elas aparecem muitas vezes dessa maneira, muitas vezes pedindo técnicas, pedindo impactos direto na nossa vida. Então, são muitas dicas, são muitas áreas, mas esses assuntos que eu coloquei para vocês são assuntos que a gente precisa se preocupar, porque eles estão sempre presentes, sempre incidentes. E eu tenho certeza que, fazendo uma revisão um pouquinho mais aprofundada, dando uma atenção especial a esses temas, vocês vão conseguir fazer uma excelente prova de geografia no Enem. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Desejo a todos e a todas uma excelente prova e uma excelente reta final de preparação. Tudo bem? E que vocês consigam fazer lá no Enem uma prova um dia que vocês certamente vão brilhar. Um abraço, até a próxima e fiquem aí, porque a professora Roberta já está vindo para falar sobre dicas de história com vocês. Tchau, tchau, galera! Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Luz, eu sou professora de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa prova aí do Enem. E acabei perguntando para os meus estudantes o que eles achavam dessa prova e o que eles mais queriam saber, né? Quais eram os temas que eles estavam se sentindo mais inseguros. E acabou que os temas que eles falaram são os temas que têm aparecido recorrentemente no Enem. Por exemplo, eu trouxe até aqui o sumário para a gente ver o que a gente vai trabalhar. A gente vai começar falando sobre Grécia Antiga, tá? Que é um tema que vocês já viram lá no começo do ano, já tem um tempo, já tá meio, né, esquecido. E é um tema que todo ano praticamente aparece no Enem, só que não com muita profundidade, tá?
O Rodrigo já falou um pouquinho para vocês sobre a prova, né? Chegou a comentar sobre a questão da interdisciplinaridade. Isso é algo que vai aparecer também na prova de história, tá? A prova de história está fazendo conexão com geografia, com filosofia, com sociologia. E exatamente esses conceitos, inclusive, que são trazidos aí, né, ao longo da história, eles podem ser trabalhados e percebidos por todas essas disciplinas. Por isso, elas vão dialogar na prova. E é importante, então, que a gente entenda como que isso pode cair para vocês. Além de Grécia Antiga, a gente também vai falar um pouquinho sobre escravidão, que é um outro tema que todo ano aparece. E ainda tem algumas questões que a galera costuma confundir. Então, eu trouxe também uma questãozinha recente até para a gente trabalhar a questão da escravidão aqui no Brasil. E falando também em Brasil, um outro tema que costuma cair bastante é o segundo reinado. Eu trouxe uma questão aqui pra gente de primeiro reinado, tá? Mas ainda assim a gente está falando aqui de um momento de império do Brasil, tá? Por isso aí o número 3 vai ser a parte do império. E aí a gente começa falando a primeira questão, que é a questão de Grécia Antiga. O Rodrigo comentou com vocês uma coisa que também serve muito para a prova de história, tá, gente? Que é ler o comando da questão e depois ir para o texto. Ai, Roberto, eu preciso ler o texto? Sim, tá? Precisa ler. O Enem, ele coloca textos que são conectados com a resposta e que vão necessariamente te auxiliar a fazer essa questão, tá? Então, o texto é muito importante, só que se você vai primeiro no comando, você está ganhando um tempo, porque você já vai para o texto, você já vai olhar para o texto sabendo o que essa questão quer de você, tá? Então, vamos botar isso na prática, tá? Olha essa questão aí. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o ou a... Então, a gente viu ali que ele está pedindo a emergência de um sistema de governo, tá? E isso promoveu alguma coisa. É isso que você tem que procurar nesse texto aí. Aí a gente vai para o texto. O texto diz: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Ok. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Então, não é todo mundo que é povo aí para esses gregos, não. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Tá? Esse texto se chama A Ciência Política. Eu também lembro vocês de sempre lerem essa referência bibliográfica, tá? É uma coisinha rápida, mas que às vezes vai te dar umas dicas aí para você fazer essa questão, tá? Então, vale a pena dar uma lidinha ali no nome do texto, no nome do autor. Às vezes isso pode ajudar vocês. E aí a gente vai para a resposta. Tá? Ele está pedindo a emergência de um sistema de governo que promoveu o quê? O sistema de governo a gente já achou ali, né? A forma democrática. E agora, o que ela promoveu? Ela promoveu uma participação no exercício do poder. Ainda mais que ele está dizendo ali no texto que essa democracia, ela era direta. Então, os cidadãos vão passar a participar diretamente dessa política. Só que aí você se pergunta, poxa, Roberta, então a gente vive hoje numa democracia, mas eu não faço lei, eu não participo da política diretamente. Não, porque hoje a gente vive numa democracia que a gente diz que é indireta, tá? E a democracia grega, ela era uma democracia direta. E aí, por que eles conseguiam isso, né? Poxa, a Grécia não era enorme, né? Era até maior do que a Grécia hoje. E aí a gente olha, primeiro, que para você ser cidadão, você tinha que ser homem, maior de 21 anos e filho de pai e mãe ateniense. O que isso quer dizer? Se você é um estrangeiro, você não vota. Se você é uma mulher, você não vota. Se você é um escravo, você não vota. Ué, Roberta, mas democracia não é o governo do povo? E aí tem escravidão? Não é contraditório? Não, tá? Por quê? Porque para os gregos, isso estava falando ali no texto, o povo eram os cidadãos. E os cidadãos, olha só para esse gráfico, eles não chegavam nem a 20% da população
na Grécia Antiga, porque a gente tinha muitos escravizados, a gente tinha mulheres e crianças dos chamados metecos, que são os estrangeiros, tá? Que viviam ali na região, os próprios estrangeiros, as mulheres e crianças desses cidadãos, mas que não podiam votar, e por último, os cidadãos, né? Mas os gregos não deixaram pra gente só o legado da democracia. Outras coisas também são importantes para a gente entender por que a gente estuda esses caras. Até hoje, a gente tem as Olimpíadas, temos também os filmes, né, que vão acabar relembrando esse momento histórico. E a mitologia grega, que também acaba fazendo com que a gente conheça um pouco mais sobre como que era a forma de vida também na Grécia Antiga. E olha aí mais um legado, né? A gente tem essas formas teatrais que a gente até hoje usa, né, no nosso dia a dia. Também são legados dos gregos. E aí, a Grécia, né, era esse conjunto de pequenas cidades-estado que tinham cada uma política diferente. E elas eram chamadas de polis, beleza? Estão lembrando? Acho que sim, né? Acho que agora a gente vai relembrando um pouquinho, mas já vamos para um segundo tópico. A gente combinou de trabalhar agora a escravidão, né? E olha aí, a escravidão é um tema que aparece praticamente todo ano no vestibular, tá, gente? E aí, essa questão, ela tá trazendo pra gente, primeiro, um comando, e é nele que a gente vai começar, tá? Ele diz assim, o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa, ao buscar justificar E aí, o que vai querer justificar? Vamos pro texto, né? Porque tem que ir pro texto, falei pra vocês. E aí ele diz, porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Massime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. E aí, o nome do texto, olha lá, ó, História da Companhia de Jesus no Brasil. E ele está dizendo nesse texto, né, que a expansão ultramarina portuguesa buscou justificar o quê? O que esse texto está falando? Ele começa dando a dica, porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos. É isso mesmo, tá? Então a gente tem a adoção do cativeiro na colônia, ou seja, a Igreja Católica, ela compactuou e reforçou a ideia da escravidão, né? Então, o que a gente vai ver nesse momento da história do Brasil, tá? É uma igreja que vai aceitar a escravização de algumas pessoas, mas algumas outras ela não vai aceitar. Claro que depois a gente vai ter mudanças, inclusive da postura da igreja, mas nesse momento, tá? A igreja, ela tem uma postura que é a seguinte: os indígenas, eles têm alma e, portanto, não poderiam ser escravizados. E aí, essa mão de obra, inclusive, vai ser muito utilizada pelos próprios jesuítas em troca da catequese, tá? Mas o motivo principal da gente não ter a escravização dos indígenas não foi a Igreja Católica, tá, gente? E sim o fato de que os portugueses tinham controle do Oceano Atlântico. E esse controle fazia com que eles conseguissem trazer pessoas escravizadas da África para cá. E ao venderem aqui, eles compravam lá caro, mas eles vendiam aqui por muito, mas muito mais caro, tá? E aí, como eles vendiam por um preço muito caro aqui, eles ganhavam muito dinheiro nesse tráfico. E por isso a gente vai ter uma substituição da escravidão dos indígenas, que no começo até aconteceu, tá? E, inclusive, a Igreja Católica, ela também aceitava a ideia de uma guerra justa. Se esse indígena não concordasse com a catequese, ele poderia também ser escravizado. Mas a escravidão que vai realmente prevalecer aqui vai ser a escravidão de pessoas vindas do continente africano, principalmente homens e mulheres negras que estavam sendo trazidos para cá de maneira forçada e
com isso, a gente tem esse predomínio, né, da escravidão negra nesse momento no Brasil, tá? E só para a gente terminar, vou fazer um breve resumo sobre o período do primeiro reinado, né, a nossa independência e o nosso primeiro momento como um país independente. E aí a gente tem essa questãozinha para a gente trabalhar. Vamos no comando. Ele diz: a instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente da... E aí vamos para o texto. Depois da independência, em 22, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais na América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I, com a abdicação deste em 1831. O país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Então ele diz: rebelião escrava no Brasil, a história do Levante de Malês. Essa aí tá falando, não ajudou muito essa referência, tá? Mas está falando de uma rebelião de escravizados aqui no Brasil. No caso desse texto, ele está falando que depois da independência também tiveram questões ali, problemas, né? Que também estavam ligados ao que estava rolando no resto da América Latina. Beleza? Essa instabilidade foi decorrente do quê? E aí a resposta é a letra A, tá? Disputas entre tendências unitaristas e federalistas. Vamos resumir isso bem rápido para a gente terminar aqui o nosso resumão, tá? Os unitaristas, eles acreditavam num governo mais centralizado. Por exemplo, queriam o poder mais centralizado nas mãos do imperador, como o Dom Pedro I mesmo queria os poderes centralizados nas mãos dele, o que acabou fazendo ele criar aquele poder moderador, estão lembrados? Que regulava todos os outros poderes. Então, essa era a vertente unitarista, que queria um poder centralizado. Já uma outra galera defendia o federalismo, que é o quê? A autonomia para os estados. E o nosso primeiro reinado, nosso primeiro momento de independência, a gente vai ter essa constante disputa entre aqueles que queriam descentralizar e aqueles que queriam centralizar mais o poder, tá? E aí, a gente depois vai conversar um pouquinho melhor, né? Um pouquinho antes do Enem. A gente vai voltar aqui, vamos trazer outros temas para vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, procura a gente, tá? Se vocês forem encontrando essas dúvidas, vai falando que a gente vai tirando ao longo aí dessas próximas semanas. Um beijo para vocês e até mais.